para vir conversar com os nossos telespectadores, tirar dúvidas. Por isso você já pode mandar sua mensagem também lá pelo nosso WhatsApp, 991 37 29 70, e para ele contar aqui como é que está o trabalho já de liberação do saque de parte do FGTS e como que as pessoas já estão lidando com isso, os moradores que foram atingidos, os trabalhadores que foram atingidos pelo tornado do último dia 4. Que bom que o senhor está por aqui ao vivo, seu Márcio. Seja bem-vindo, rapaz. Boa tarde. Boa tarde, Valdinei. Obrigado pela oportunidade. Assim a gente pode chegar mais próximo da população. Vocês são muito importantes para isso. Essa é a ideia. E eu já começo aqui questionando você sobre como é que está a liberação do FGTS, parte do FGTS em Cascavel. Já temos trabalhadores que tiveram o valor já liberado, Márcio? Já tem pessoas que conseguiram retirar esse saque, que é chamado de saque calamidade. Então, assim, a Defesa Civil, ela atendeu 844 endereços. Enviou essa lista de endereços para a Caixa Econômica Federal. A Caixa Econômica Federal validou esses endereços e as pessoas que conseguiram resolver os prejuízos do tornado por conta própria e não pediram atendimento à Defesa Civil, ao município, aí tentaram efetuar o saque calamidade. Mas os seus endereços não estavam no banco de dados da Caixa, porque como que a Caixa vai saber se a pessoa não pediu atendimento ao município? Então a gente tem uma base da Caixa Econômica, que é a referência para a liberação desse dinheiro. Então um cadastro, dependendo do endereço, e essa é uma dúvida de certa forma frequente, porque há um trânsito de pessoas que têm lá o aluguel ou mesmo que estão com esse cadastro desatualizado. Nesse caso, elas têm uma dificuldade para receber, para ter essa liberação. Nesse caso, o que elas precisam fazer? A Caixa vai liberar o saque calamidade com o endereço que o município vai alimentar o banco de dados dela. Então, a pessoa que tem o saque FGTS, que cumpre os requisitos que vocês divulgaram, deve procurar a Defesa Civil e dizer assim, olha, meu endereço não está no banco de dados da Caixa. Eu quero uma vistoria para que seja incluído o endereço no banco de dados da Caixa. Aí nós vamos atestar esse dano, esse prejuízo. Vocês mesmos vão até o endereço indicado? Se a pessoa puder ir lá na Defesa Civil com uma foto, um comprovante de residência, já vai resolver. Porque o que aconteceu, Valdinei? Nós estamos desde segunda-feira indo por toda a cidade. Aí temos dificuldade de não encontrar as pessoas. A pessoa também às vezes está fazendo alguma atividade na sua casa, leva uns minutos até atender o vistoriador. Tudo isso aí vai levando tempo. Vai atrasando o processo. Exato. Mas automaticamente, quando o contribuinte chega lá na sede da Defesa Civil, está com a foto, está com o vídeo, está com o histórico e o comprovante de endereço, mesmo assim vocês precisam ir até a casa? Não. Não? Aí nós vamos já elimina esse processo. Aí nós já vamos atestar ali, fazer uma ficha, abrir uma ocorrência e nós vamos atestar. Então nós vamos olhar a imagem, o vídeo, ó, dano no telhado, poste quebrado. Já vamos colocar na ficha o atesto e depois o outro passo é digitar esse endereço no aplicativo da Caixa e aí quando tem um número razoável, a gente imprime essa relação, o prefeito assina. Vocês estão fazendo por demanda, então. À tarde eu já vou mandar um relatório para ele, ele vai assinar. São quantos relatórios hoje? Hoje nós vamos mandar um relatório com 150 nomes. Certo. Além daqueles 800, mais 150 nomes, engrossando essa lista. Isso. Então o caminho que o Márcio está falando aqui é muito fácil. É só ir até a Defesa Civil, atrás ali do... Isso que eu ia te perguntar, qual que é o prazo daí para o contribuinte receber o dinheiro? É 4 dias úteis numa reunião que nós tivemos com a Caixa. A Caixa também tem intenção e ações práticas para que isso seja bem rápido. Máximo 15 dias o processo todo está concluído. Exatamente. Márcio, a gente tem participação dos telespectadores, o pessoal está mandando mensagem, manda lá a sua, tem alguma dúvida aí? Esse é o momento, essa é a oportunidade da gente sanar aí as dúvidas. Mas tem uma participação que chegou aqui do morador de Cascavel, ele diz o seguinte, eu quero fazer uma denúncia de pessoas se aproveitando de recursos de pessoas que destruiu a casa ali no tornado do mês de outubro. E agora vai liberar o fundo de garantia. Ficou meio confusa essa mensagem aqui. Tem outra parecida com essa?
Deixa eu ver qual. Boa tarde. Já que o moço da Defesa Civil, você está bem, hein? Olha aí, ó. O moço da Defesa Civil está aí na RIC. Vamos verificar o nome das pessoas que vai receber o FGTS e ver onde mora e o que faz da vida, porque tem gente que quer pegar o que não é dele. A gente fica aqui meio sem entender exatamente qual seria o critério ou qual a denúncia, qual a reclamação. Mas dentro disso dá para a gente entender também o seguinte, às vezes você tem uma casa, você aluga essa casa para o seu inquilino, essa casa foi atingida pelo tornado, você não mora em Cascavel ou não mora nessa casa, você tem o direito de pedir essa liberação de FGTS, Márcio. O FGTS é da pessoa, é do cidadão. Então ninguém vai pegar o dinheiro que não é dele. Isso que você falou é tão importante, Valdinei. A lei do inquilinato diz o seguinte, uma residência ela deve ser alugada em condições de habitação. Se ela sofreu alguma avaria, o proprietário tem que corrigir isso, e não o inquilino, porque ele já paga aluguel. Isso. Então, se o endereço foi atingido, se quem vai requerer esse FGTS, que é da pessoa, às vezes o inquilino não tem o saque. E eu imagino que talvez o proprietário nem tenha. Seria, bom, como você disse, a responsabilidade não é inquilino, então não justifica o inquilino ir lá fazer o pedido. Mas nesses casos, é possível, aí talvez a gente entenda a preocupação, a dúvida. Nesse caso, o inquilino também pode pedir o saque, O inquilino porque ele está na casa? e o proprietário, Isso. o endereço Um foi pedido duplo. afetado. Né? Isso é possível. Porque pode pedir o cônjuge, o marido e a esposa da casa, olha o aí, filho. Então, nesse caso, justifica. Exato. Agora, aproveitando, se tiver alguém que está nos acompanhando e tem elementos concretos, que está ocorrendo alguma fraude, alguma denúncia, então tem que procurar os órgãos de justiça e fazer a denúncia para eles, porque a Defesa Civil não tem poder de polícia de investigação. Nós atestamos a segurança da moradia. O poder de investigação não cabe a nós. Vocês estavam preparados, a gente nunca está, né, Márcio? Mas a gente sabe aqui que existem algumas informações privilegiadas que chegam antes aos órgãos competentes, nesse caso aqui a Defesa Civil. Mas vocês tinham noção que os estragos aqui em Cascavel fossem tão grandes como esse que nós tivemos aí no começo do mês passado? Olha, pouco mais de um ano atrás, o prefeito pediu para a Defesa Civil organizar um simpósio de gestão de desastres, pensando num eventual desastre de grandes proporções. Então, o município se preparou nesse sentido. Agora, quando ocorreu o evento, não tinha como mensurar no momento a quantidade de residências atingidas. Então, houve, assim, ações muito concretas para atender todo mundo de maneira emergencial, com a lona, e depois continuou, porque os danos, os estragos, eles foram imensos. E ainda no mês de outubro, nós tivemos o período de chuva que aumentou esses danos. Que já é um mês característico mesmo, de temporais, de chuva acompanhada com vento, né? Essa característica nós temos aqui na nossa região, principalmente porque a cidade é alta, então o vento vem com muita violência. Mas voltando então ao pedido lá do saque FGTS, vocês acreditam que quantas pessoas que não estão na primeira lista, não estão nessa segunda lista que será entregue ao prefeito hoje, quantas mais podem recorrer diante, né, do cenário de destruição que nós temos aí, Márcio? Essa pergunta, Valdinei, ela é difícil. Por quê? Porque o município, ele trabalha com quem procura atendimento a ele. E parece, né, está bem comprovado aí, que muita gente com boa intenção, no momento do desastre, o que as pessoas pensaram? Nem foi no saque calamidade. Elas pensaram assim, tem muita gente que está precisando do município. Eu tenho condições e eu vou resolver o meu problema. Então, não dá para a gente mensurar isso. E aí, agora, claro, é direito do cidadão. Eu tive um prejuízo, gastei com isso. E eu tenho direito ao saque, eu tenho FGTS, então essas pessoas estão nos procurando. Um outro grupo de pessoas não tem saque FGTS e também tiveram prejuízos e recuperaram o seu imóvel com recursos próprios. O que aconteceu?
Nós tivemos duas ontem, duas ocorrências que a pessoa ligou lá e falou, eu quero a vistoria. Aí quando o vistoriador chegou lá, a pessoa falou assim, olha, eu percebi que eu não tenho FGTS. Então assim, houve uma perca de tempo, mas claro, o vistoriador explicou, não, é só quem tem. Isso, vamos falar sobre